Olá, tudo bem? Eu sou a professora Simone Ribeiro e na aula de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício de parábola. Determine a equação da parábola sabendo que o vértice é o ponto V00, ou seja, a origem do sistema de coordenadas, e a reta diretriz é a reta D, dada pela equação y igual a menos 2. E aqui do lado eu coloquei para vocês as equações possíveis da parábola. Nós temos no primeiro caso x menos x0 ao quadrado igual a 2p vezes y menos y0, onde x0 e y0 são as coordenadas do vértice. Nesse primeiro caso, a nossa parábola, ela é paralela, o eixo de simetria dela é paralelo ao eixo y. E no segundo caso, nós temos a equação geral, que é y menos y0 ao quadrado, igual a 2p, que multiplica x menos x0. E nesse caso, nós temos que o eixo de simetria é paralelo ao eixo x. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer na resolução do exercício é determinar se o eixo de simetria é paralelo ao eixo y ou ao eixo x, porque aí a gente já escolhe o formato da nossa equação da parábola. Então, vamos primeiro determinar isso. Então, primeiro passo, determinar se o eixo de simetria é paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Ok? Bom, nós temos duas formas de fazer isso. Primeira forma de fazer isso é a gente fazer um desenho no sistema de coordenadas, colocar o vértice, colocar a reta diretriz, que são os dados que ele fornece no exercício, e ver qual a direção da parábola que a gente pode desenhar ali. Então, vamos fazer isso agora. Então, deixa eu colocar aqui meu sistema de coordenadas. Então, vamos fazer aqui o nosso desenho. Deixa eu pegar aqui isso aqui tudo. Ok, então vamos colocar aqui nesse sistema de coordenadas o meu vértice, que é o ponto da origem do sistema de coordenadas, e aí eu vou desenhar a reta diretriz. Mas a reta diretriz, como vocês estão vendo aqui, é y igual a menos 2. Então, vamos lá desenhar essa reta diretriz. Então, vou colocar aqui menos 1, e aqui embaixo é menos 2. E aí, a minha reta passa por esse menos 2 aqui, tá? Então, y igual a menos 2 é a minha reta diretriz. Ok. E aí, o que a gente observa? Nosso vértice está aqui. Então, a parábola, ela pode ser assim? Não, né? Por quê? Porque não pode haver interseção da parábola com a reta diretriz. E aí, nesse caso, a gente teria uma interseção aqui e a outra aqui. Então, essa configuração não é possível. Depois, a minha parábola, ela pode ser assim, ou seja, com o eixo de simetria paralelo ao eixo x? Não. Também, por quê? Porque aí teria uma interseção da minha parábola com o eixo, com a reta diretriz. Então, a única opção que nós temos para a parábola é essa parábola aqui, tá? Com a concavidade para cima e com o eixo de simetria paralelo ao eixo y, tá certo? Então, vamos determinar, ou seja, a única opção da nossa parábola. Vamos colocar aqui a observação. A única opção possível. É eixo de simetria paralelo ao eixo y. E aí, onde vai estar o eixo de simetria? A gente já sabe que é paralelo ao eixo y. Porém, a gente está vendo aqui que nosso eixo de simetria, ele passa pelo vértice, né? E esse ponto vértice, ele divide exatamente a nossa parábola em duas partes simétricas, né?
como vocês estão vendo aqui. Então, nosso eixo de simetria, no caso em que o vértice está na origem, é exatamente o eixo Y, tá? Então, é a segunda observação, é que como o vértice é o ponto 0, 0, então, o eixo de simetria é o próprio eixo Y. Qual é a equação do eixo Y? É a reta x igual a 0, tá? Não vai ser necessário saber que a reta que representa o eixo Y é x igual a 0, mas vamos deixar aí registrado. Ok, então já que a gente sabe isso, então nós vamos aqui para cima e vamos, então, usar a primeira equação, essa daqui, né? Então, vamos fazer aqui um copy para cá. Então, ok. Então, terceira observação, assim, a equação da parábola será dessa forma aqui. Deixa eu só apagar aqui esse número 1. Ok. Agora, reparem só, quem é x0 e y0 são as coordenadas do vértice. E nós sabemos que x0 é 0 e que y0 é 0. Então, como é que vai ficar a nossa equação? Eu vou apagar esse aqui. Vai ficar x0 ao quadrado igual a 2p vezes y. 2py. Ok, estamos quase lá. Então, o que está faltando para a gente determinar realmente a equação da parábola? Está faltando a gente determinar esse parâmetro p. Ok, então, vamos tratar agora do nosso parâmetro p. Então, quarto, determinar o parâmetro p. Reparem que todos os exercícios que nós resolvemos aqui é sempre bem passo a passo. A gente primeiro se preocupa com o eixo de simetria, se é paralelo ao eixo x, ao eixo y. Depois a gente se preocupa com o vértice, tá? Ou com o parâmetro p, sempre passo a passo. Nós atacamos cada problema separadamente. Ok, então vamos agora saber quem é o valor de p. O que a gente sabe? A gente sabe lá da teoria que a distância do vértice à reta diretriz, isso aqui é o parâmetro p sobre 2, né? Então, essa distância aqui mede p sobre 2. Então, se essa distância aqui é 2, então p sobre 2 é igual a 2, tá? Então, escrever aqui, como a distância do vértice à reta diretriz D é 2, segue que p sobre 2 é igual a 2. Logo, meu p é igual a 4. E aqui está determinado o meu p. E aí, substituindo na minha fórmula, tá? Então, logo, eu vou substituir esse p aqui na minha expressão da parábola. E aí, vai ficar 2 vezes 4, 8, vai ficar 8y. Então, a equação da parábola é x ao quadrado igual a 8y. E aqui está, gente, a equação da parábola que tem vértice na origem, aqui tem vértice na origem, e a reta diretriz é a reta dy igual a menos 2. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, que eu respondo assim que for possível. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!